Olá, pessoal! Hoje nós vamos para a nossa aula de número 6, nossa segunda aula sobre fonologia. A gente estava aprendendo sobre o método fonêmico na última aula, né? Que era um método estruturalista para a gente encontrar fonemas. E essa aula a gente vai dar continuidade a isso, ok? Então, relembrando a última aula, os procedimentos da análise fonêmica são: primeiro, a gente vai coletar um corpus, né? Que pode ser a fala de pessoas de uma determinada língua. Então, no caso aqui, a gente está falando do português, mas poderia ser de qualquer outra língua. Então, a gente vai pegar essa fala e vai fazer o quê? Analisar os sons, né? Como que aqueles sons são articulados. Então, a gente vai no segundo passo, então, identificar os segmentos sonoros da língua e colocá-los numa tabela fonética. Então, eu peguei uma língua, né? Eu analisei aquela língua. Agora, eu vou descrever os sons que existem naquela língua. No caso do português, alguém já fez isso, né? Descreveu e já temos a tabela fonética, descrita com o lugar, o modo e o vozeamento, né? Como que a gente articula os sons do português brasileiro. Na tabela fonética estão ali, né, os símbolos fonéticos. Então, depois que eu identifiquei esses sons de uma língua, eu vou identificar sons que são foneticamente semelhantes, ou seja, aqueles que compartilham de propriedades fonéticas em comum. Vamos então para o quarto procedimento, então, que é identificar os fonemas da língua. O que são os fonemas? São aqueles segmentos capazes de distinguir significado. Então, como que eu encontro os fonemas numa língua? Buscando pares mínimos, né? Então, por exemplo, vamos pular aqui no procedimento 3, que era o quê? No procedimento de encontrar sons foneticamente semelhantes, eu encontro o S e o X, que são fricativas e que são desvozeadas, né? Então, agora eu preciso encontrar o par mínimo para ver se S e X são fonemas do português. Então, eu tenho aqui o verbo assar e o verbo achar. Tenho a mesma cadeia sonora, ó, aqui no primeiro, aqui no segundo. A única coisa de diferente vai ser o som foneticamente semelhante. Aqui eu tenho S, aqui eu tenho X. Então, a pergunta é, nessa cadeia sonora idêntica, só mudando o S pelo X, eu mudo de significado? Sim. Com o S eu tenho assar, com o X eu tenho achar. Então, eu encontrei pares mínimos, encontrei dois fonemas do português. Se eu não encontro par mínimo, possivelmente eu vou ter alofones de um mesmo fonema. Lembra que a gente viu na última aula, né? Então, depois de achar os pares mínimos para todos os sons foneticamente semelhantes encontrados na língua, eu vou saber quais que são todos os fonemas dessa língua. No português isso parece um pouco óbvio, porque a gente já tem alguém que fez o estudo, né? E a gente já tem a tabela pronta. Mas se fosse uma língua nova, a gente ia estar pesquisando, perceba? A gente ia estar avaliando se aqueles sons distinguem significado ou não, para saber se são fonemas. Agora que eu descobri quais são os fonemas, basta colocá-los numa tabela. E aí a gente vai ter a tabela fonêmica da língua. Então, aqui a gente vai perceber, antes, né, nas primeiras aulas, a gente tinha a tabela fonética. Agora a gente tem a tabela fonêmica. E aí ela vai ser a mesma para todos os falantes do português. Diferentemente da tabela fonética, que, por exemplo, eu, que não falo porta, por exemplo, eu poderia, por exemplo, não considerar o retroflexo, né? Porque ele não está no meu dialeto. Agora, na tabela fonêmica, ela é a mesma para todo mundo. Para mim, que fala porta, e para as outras pessoas que falam porta, para as outras pessoas que falam porta. Então, por isso que é a questão organizacional, lembra? Que está na mente, que está na representação mental dos falantes. E não o que é falado, o que é concreto. Isso ficou na fonética. Agora a gente está para a questão organizacional, fonêmica. Então, independente das variações dialetais e individuais que encontramos na tabela fonética, né, que foi o que eu acabei de dizer, a tabela fonêmica ela é uniforme para todos os falantes de uma mesma língua, ok? Então, a minha tabela fonêmica vai ser a mesma para todos os falantes, independente da região em que eles se encontram. Quais e quantos são os fonemas do português brasileiro? Então, o português brasileiro possui 19 fonemas consonantais.
E aqui a gente tem a tabela fonêmica do português brasileiro. Esses sons que estão destacados de preto, né, com rosa clarinho no fundo, são os fonemas do português brasileiro, que são esses aqui, que estão aqui embaixo, né? Esses fonemas, esses sons que estão em branco, não são fonemas, a gente vai falar disso melhor depois, ok? Mas então, percebam que é diferente da tabela fonética. Na tabela fonética eram todos esses sons aí. Na tabela fonêmica, tá? Que é a mesma para todos os falantes, a gente tem esses fonemas. E aí a gente percebe aqui, olha, que esse último som aqui, ele não está aí na tabela, que é um R forte, que ele vai representar todos esses R's aqui. Mas a gente vai falar disso melhor nas outras aulas, quando a gente for entrar em arquifonemas. Calma que a gente vai falar. Mas por enquanto a gente tem esses 19 fonemas do português brasileiro. E quais são os alofones do português brasileiro? Então, como a gente viu, se a gente não consegue encontrar par mínimo ou par análogo, né, no livro tem isso explicando direitinho, se a gente não encontra, então, par mínimo para os sons foneticamente semelhantes, né, que são aqueles sons que compartilham propriedades fonéticas, a gente deve buscar evidências para caracterizar esses sons como alofones. O que são alofones? São variantes de um mesmo fonema. Então, lembra que a gente viu que tia e tia são alofones de um fonema t? Então, a gente vai buscar evidências para isso. Vamos ver, então. Como identificar alofones? Então, quando ele é de variação livre, né, que depende do dialeto, então se a gente tem mosca e mosca, vai ser só a gente prestar atenção que nos dialetos diferentes os sons podem acontecer de formas diferentes, mas não vai distinguir significado. Mas, quando a gente tem a alofonia posicional, que depende da posição em que o som se encontra na palavra, um método para descobrir a alofone é a distribuição complementar. Então, vamos ver o que é isso. O que é esse método de distribuição complementar? Ele é um método, então, né, para identificar alofones posicionais, não são alofones de variação livre. Então, dois sons que estão em distribuição complementar, isso acontece quando eles estão em ambientes exclusivos, ou seja, onde um ocorre, o outro não ocorre. Por exemplo, olha só, então eu tenho aqui essa tabela. De vermelho, a gente tem os sons. Temos aqui um tch e um t. Então, estamos analisando o tch e o t, tá? No dialeto de Belo Horizonte. E aqui a gente tem, em azul, né? Vou grifar aqui de verde, o ambiente. O que é o ambiente? Ambiente é o contexto, tá? Então, a gente tem aqui 3 ambientes. Antes de i, antes de vogal diferente de i, então antes de todas as vogais, exceto i, e antes de consoantes na mesma sílaba, formando o encontro consonantal. Então, aqui a gente grifou de amarelinho os sons que a gente está analisando para ver se são alofones, que é o tch e o t, e grifei de verde o ambiente, os 3 ambientes possíveis que a gente vai analisar. Então, vamos preencher esse quadrinho. Observem que, antes de i, acontece o quê? O tch, não é? Antes das vogais diferentes de i, qual que acontece? Então, antes de a, antes de o, antes de u, antes de e, quais que acontecem? Então, eu tenho teto, eu tenho tatu, eu tenho tomada, tudo é t, não é tch. Então, onde que eu vou marcar aqui? No t. E antes das consoantes, né, formando, por exemplo, travesseiro, né, a gente também tem o t. Então, percebam que antes de i acontece só o tch. E antes dos demais ambientes vai acontecer o quê? O t. Então, tendo conhecimento que t e tch são alofones, ou seja, variantes do mesmo fonema no português,
qual desses alofones a gente usa para representar o fonema? Qual desses símbolos a gente usa para falar do fonema? A gente vai escolher para representar o fonema aquele alofone mais abrangente. O que é isso? É o que acontece em mais contextos. E qual que é aqui? É o TAN. Ele acontece aqui, ó, em 2 contextos. Enquanto que o TCHA acontece só antes de I. Então, por isso, o nosso fonema será o TAN, ok? Nossa representação será com esse. Então, quais os tipos de alofonia? A gente já falou. Temos a alofonia posicional. A ocorrência de um alofone depende do contexto ou ambiente. Então, a gente descobre isso fazendo a distribuição complementar, que a gente acabou de ver. E a gente tem a alofonia de variação livre, que a ocorrência de um alofone não depende do contexto. É uma variação de pronúncia devido a fatores extralinguísticos. Pode ser sexo, idade, região, classe social e etc. Então, aqui um exemplo, né, que a gente viu de alofonia posicional. O TAN, né, esse fonema, ocorre como TCHA diante de I e suas variantes. Então, pode ser antes de um I nasal, por exemplo, time, tinta. E o TAN ocorre como TAN mesmo nos demais ambientes. Isso aqui significa nos demais ambientes, ok? E um exemplo de alofonia de variação livre, né? Aqui a gente tem camada e camada. Então, isso aí vai depender da região onde a pessoa vive, né? É um fator que não é na palavra ali, no contexto. É uma variação extralinguística. Então, vamos praticar. Observe os dados do espanhol e responda. Então, vamos ver aqui que mesmo que você não saiba falar espanhol, a gente consegue aplicar o método fonêmico, a gente consegue aplicar essa distribuição complementar para descobrir alofones do espanhol, por exemplo, ou para descobrir fonemas do espanhol. Então, vamos ver como é que é. Então, aqui a gente tem a transcrição fonética na primeira coluna, tá? Transcrição. Na segunda, a gente tem a ortografia e na terceira, a gente tem a tradução. Mesma coisa na tabela aqui ao lado. Vamos encontrar pares mínimos primeiro. O que é par mínimo? Eu troco um som e distingo o significado. Então, depois de encontrar pares mínimos, né, a gente vai listar os fonemas do espanhol a partir desses pares mínimos e vamos ver se tem alofonia. Então, vamos ver aqui, né, como é que vai ficar. Então, percebam aqui, né, vamos para a resposta. Então, a primeira coisa vai ser encontrar par mínimo. Então, vê que em vermelho, a gente tem esses dois. O que a gente trocou ali? Foi esse som por esse. Aqui eu tenho caça, de caçar, né? E aqui eu tenho casa. Mudou o significado? Sim. Então, eu troquei um fonema só e troquei de significado. Então, eu tenho o par mínimo. Então, em vermelho aí, nós temos o par mínimo. Agora, com o par mínimo em azul, tá? Esse e esse. Aqui, nesse primeiro, nós temos um TEP. E aqui, nós temos uma vibrante múltipla. Troquei o som, não troquei? Aqui eu tenho porém e aqui eu tenho cão, cachorro. Troquei o som, mudei de significado. Tenho par mínimo também. E agora, por último, vamos analisar os que estão em verde. Então, aqui, no início, eu tenho este rótico aqui e aqui eu tenho outro rótico. Troquei de som, troquei de significado. Aqui eu tenho J, a letra J, e aqui eu tenho rota, né, que é a rota. Troquei um som, troquei um significado. Então, eu encontrei aqui 3 pares mínimos. Não encontrei? Ok? Então, vamos listar fonemas. Se eu encontrei par mínimo,
eu encontrei fonemas. Então, eu tenho todos esses fonemas aqui, tá? No espanhol, ok? Agora, vamos ver se a gente tem alofonia. Então, vamos pegar aqui uma outra cor, vamos ver, de roxo. Aqui a gente tem escuela e aqui a gente tem ercuela. Trocamos aqui um S por um R. E é o mesmo significado, que nós temos escola e escola. Então, temos uma alofonia, não temos? Vamos ver outro caso. Aqui nós temos polho e aqui pollo. O significado é o mesmo, frango. Só mudamos aqui um som. Aqui e aqui. Então, temos alofonia, né? Porque o significado não mudou. Mudei um som, mas o significado é o mesmo. Não tem capacidade distintiva, como tinha nesses outros três que a gente viu acima. Ok? Então, temos alofonia? Temos alofonia. De variação livre, tá? Então, não vai mudar dependendo do contexto. Vai ser uma variação livre. Dialetal mesmo. Bom, então os casos de alofonia no português brasileiro, o primeiro que a gente vai analisar aqui é um caso de variação livre, tá? Que é a nasal palatal. Então, é variação livre porque a gente tem aqui 3 dialetos, tá? Para a pronúncia da palavra lenha. Então, ela pode ser pronunciada de 3 formas diferentes e vai continuar sendo lenha do mesmo jeito. Aqui, o segundo caso vai ser da lateral palatal, também de variação livre. Por quê? Porque a gente tem 3 dialetos diferentes para pronunciar a palavra bolha de 3 formas diferentes, mas o significado continua sendo o mesmo. Então, por isso que é uma alofonia de variação livre, né? Vai depender do dialeto. O terceiro caso de alofonia vai ser com a lateral. E a lateral, ela vai ter alofonia de variação livre e alofonia de variação posicional. Primeiro, vamos aqui para o canto esquerdo falar de alofonia de variação livre. Então, a gente tem esses 2 alofones para a mesma palavra. Então, eu tenho azul e azul. Esse segundo caso, né, a gente não encontra mais, né, no português, mas algumas pessoas mais velhas ainda costumam falar desse jeito. Agora, vamos para a variação posicional. Então, a lateral, né, ela pode acontecer como um lã em posição pré-vocálica. Então, o que é isso? Antes de vogal. Então, a gente tem aqui lata. E em posição pós-vocálica, ou seja, depois de vogal, a gente tem essas 2 opções, né? Na verdade, a gente tem mais essa primeira opção aqui, né? Então, depois de vogal, a gente tem molde e molde. Então, aqui, olha, percebam que a gente tem o L antes da vogal. E aqui a gente tem a lateral depois da vogal. Então, é uma variação posicional porque depende do contexto, de ter uma vogal antes ou depois. Diferente aqui do primeiro caso, que é só uma variação de idade, podemos dizer assim. A gente também tem as africadas, tá? Aqui no nosso quarto caso seriam as africadas. A gente também tem variação posicional e variação livre. Se a gente considerar um dialeto só, então vamos considerar só o dialeto de Belo Horizonte. A gente tem que esses fonemas aqui, eles podem acontecer como tchan e djã antes de ir. Então, a gente tem tia, dia, por exemplo. E como tã e dã nos demais ambientes. Então, a gente tem tatu, a gente tem dança, tá? A gente não tem tchatu nem dança, né? Então, é uma variação posicional, tá? Porque depende da posição em que ele ocorre, antes de ir ou antes de demais ambientes. Mas, se a gente considerar 2 dialetos, a gente tem a variação livre. Então, tchan e djã acontece no dialeto 1, por exemplo, aqui de Minas Gerais. Então, a gente tem tia e dia. E tã e dã
acontece no dialeto 2, nos locais onde falam pia e dia, por exemplo. Ok? Agora vamos falar dos róticos, né? Que é um quinto tipo aqui de alofonia. Então, róticos a gente tem todos eles. A gente também tem variação livre e variação posicional, que aí vai ser a assimilação de vozeamento. Então, vamos primeiro para a variação livre. Então, aqui, ó, a gente tem carro e carro com vozeado e com desvozeado. Rato e rato, também com vozeado e desvozeado. Mar e mar, também com desvozeado, com vozeado e com desvozeado. Isso tudo aqui no dialeto carioca. E isso tudo aqui no dialeto, por exemplo, de Belo Horizonte. Então, a gente tem no canto aqui esquerdo, a gente tem as vozeadas, tá? No dialeto do carioca, por exemplo. E aqui nós temos as vozeadas no dialeto de Minas. Já no canto direito, nós temos os róticos desvozeados, tá? Tanto no dialeto carioca quanto no dialeto de Minas. A gente não consegue perceber, né, ouvir essa diferença de vozeamento e desvozeamento, mas tem sim essa variação da vibração das pregas vocais. Agora vamos aqui para o segundo caso, que aí é a variação posicional, que depende da onde o segmento se encontra na palavra. Então, a gente tem aqui a assimilação de vozeamento. Então, olha, aqui a gente tem um tã, que é o que? Desvozeada. Então, eu vou ter um rótico desvozeado. Aqui eu tenho um xã, que é desvozeado. Então, eu vou ter um rótico desvozeado. Porém, aqui do outro lado, eu tenho um dã, que é vozeado. Então, eu vou ter um rã vozeado. Aqui eu tenho um jã, que é vozeado, então eu vou ter um rã vozeado. Isso chama assimilação de vozeamento. Eu vou assimilar o vozeamento da consoante seguinte, ok? O mesmo acontece com o S, né? Com a sibilante, a gente vai ver daqui a pouquinho. Isso vai acontecer tanto no dialeto 1, que seria aqui carioca, quanto no dialeto 2. Então, do lado de cá, eu tenho desvozeados e, portanto, um R desvozeado. E desse outro lado eu tenho consoantes vozeadas, portanto, o rótico fica vozeado por assimilação de vozeamento. Então, os róticos, ele tem esse contraste fonêmico entre R forte e R fraco só em posição intervocálica. O R fraco, ele é representado fonemicamente como um TEP, tá? Então, esse vai ser o símbolo fonemicamente, tanto fonética como fonemicamente eu vou representar pelo TEP. A diferença é que foneticamente vai ser entre colchetes e fonemicamente entre barras transversais. Já o R forte, ele é representado foneticamente por esses segmentos aqui, ou pela vibrante múltipla, e fonemicamente vai ser um som só. Então, é entre barras transversais com esse R maiúsculo, com esse tracinho em cima. Atenção a esse tracinho para não confundir com o arquifonema que a gente vai aprender depois. Então, perceba que a gente tem foneticamente, a gente tem todos esses róticos aqui, para R fraco e para R forte. Mas fonemicamente, a gente só tem esses dois aqui. Um para R fraco, o outro para o R forte, ok? Bom, então, por último, o último tipo de alofonia que a gente vai ver aqui são as sibilantes. E as sibilantes, assim como a gente viu nos róticos, a gente vai ter
todas essas aqui, né? Mais de uma. Então, a gente vai ter o sã, o zã, o xã e o jã. Ela pode acontecer por variação livre ou por variação posicional, que vai acontecer como foi nos róticos a questão da variação posicional. A gente vai ter assimilação de vozeamento. Então, aqui, ó, a gente tem ônibus e ônibus, tenaz e tenaz. Então, a gente está comparando aqui dois dialetos. Então, pode ser, por exemplo, o dialeto 1 seria o dialeto de BH, o dialeto 2 do Rio de Janeiro, por exemplo. Que a gente vai ter essa diferença. Eu tenho um ônibus e ônibus, mas para referir a mesma coisa. Mas é uma variação livre porque vai ter essa variação só por conta do dialeto. Não tem nada na palavra, nenhum contexto ali na palavra que faça acontecer essa variação. Diferentemente, aqui, que a gente tem, por exemplo, aqui um p e um k, que são consoantes desvozeadas. Portanto, eu tenho sã nas duas aqui, porque também é desvozeado. Então, eu tenho caspa e tosco. Agora, quando eu tenho aqui um mã e um gã, que são consoantes vozeadas, por assimilação de vozeamento, o que eu vou ter? O zã em vez do sã. Então, eu tenho asma e musgo, ok? Por quê? Porque houve assimilação de vozeamento. Isso no nosso dialeto aqui de Belo Horizonte. Mas se a gente tivesse, por exemplo, considerando ali o dialeto 2 no Rio de Janeiro, por exemplo, caspa e tosco, então a gente ia ter o xã no lugar do sã, e asma e musgo, a gente teria o jã no lugar do zã. Por quê? Porque ela ficaria vozeada por assimilação de vozeamento com o mã e com o gã, ok? Então, esses são os 6 tipos de alofonia que a gente estudou aqui do português brasileiro. Mas a gente tem, considerando esses dois últimos grupos que a gente viu, de róticos e de sibilantes, quando esses segmentos são fonemas em alguns contextos, então ali a gente viu os alofones, mas a gente viu também que eles podem ser fonemas, os róticos podem ser fonemas e as sibilantes também, mas em alguns contextos eles são alofones. Então, o que é isso? Vamos entender. Então, há certos casos em que há perda do contraste fonêmico, como é o caso dos róticos e das sibilantes no português. Então, o que acontece? Perda do contraste fonêmico, No caso dos róticos, que foi o grupo 5, e das sibilantes, que foi o grupo 6. Então, são fonemas, mas em alguns contextos eles vão perder esse contraste fonêmico. E aí, para entender melhor, a gente vai ver esse conceito, que é um conceito de neutralização. Então, acontece uma neutralização. Ele tinha contraste, ele é neutralizado, para de ter contraste. E aí vira um alofone, Que foi o caso que a gente viu. E aí a gente vai aprender essa questão do arquifonema na próxima aula, ok? Então, nossa aula de hoje termina por aqui. Essas são as referências e na próxima aula a gente continua esses conceitos, ok? Até mais!